Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 39, outros significados de números racionais. Bom, liga que as minhas risadas não aqui, vai ter um easter egg aqui daqui a pouco, mas vamos ao que interessa, gente. Nas últimas aulas, nós estudamos os números racionais na representação fracionária. Nós tivemos 4 aulas com esse título, trabalhando isso. E nós vamos ainda trabalhar um pouquinho com frações. Só que agora nós vamos trazer uma outra perspectiva, ok? Mas ainda assim, números racionais na representação fracionária. Observem aqui essa imagem, essas duas imagens, e prestem atenção no nosso poeminha ali no canto. Quando dois meios se encontram, desaparece a fração. E se achamos a unidade, está resolvida a questão. Profundo, né? Bom, gente, esse poema, eu esqueci o nome de quem fez ele, mas deve estar no próximo slide. Se não tiver, eu acrescento depois. Mas, enfim, também é uma música. Quero que vocês comparem esse poema com as imagens que nós temos aqui. Nós temos ali um inteiro, uma maçã. Maçã partida no meio, e eu tenho duas metades ali. O que isso significa? O que acontece se a gente junta as duas metades da maçã? Vai colocar uma colinha ali, ó. Ai. Bom, mas vamos lá, gente. Se a gente junta duas metades, nós teremos um inteiro, correto? Vamos prosseguir. Ó, aqui eu já até coloquei a resposta, né? Para a gente não ficar perdendo muito tempo. Escreva em linguagem matemática, considerando a imagem da abertura do módulo, o que os poetas querem dizer com: quando dois meios se encontram, desaparece a fração. Bom, gente, vamos voltar nas nossas aulas de adição de frações, certo? Deixa eu pegar a canetinha aqui. E eu tenho, quando dois meios, então um meio mais um meio se encontram. Se eu estou somando duas frações, eu estou somando partes de um todo. Cada uma dessas partes é metade de um total, certo? Então, enquanto as partes ela foi dividida, eu mantenho. E eu vou somar apenas as partes. Eu vou ter duas partes de duas. Se eu tenho duas partes de 2, eu posso dividir 2 dividido por 2, dá 1. Olha que interessante, eu tinha duas metades. Quando eu somei elas, quando eu juntei elas, eu formei um inteiro. Ó. Então, a fração desapareceu, certo? Esse número, que eram duas frações, se tornou um inteiro, ou um número inteiro. É isso que os poetas queriam dizer com essa parte da fração. Aí vamos lá. E se achamos a unidade, está resolvida a questão. O que é a unidade? A unidade, nesse caso, é a soma das duas metades, que no caso é o problema proposto. Então, resolvida a questão. Considere agora as figuras a seguir. Já está com a respostinha aqui bonitinho. Quantos 3/3 se encontram? Quando 3/3 se encontram, o que acontece? Em 3/3, 3 partes de 3, ok?
Então eu vou juntar 3/3 aqui, ó. Pela imagem já dá para ver que vai formar o quê? Um inteiro, certo? Se eu juntar essas 3 partes da maçã, eu formo a maçã como ela era antes de ser partida. Portanto, 1/3 mais 1/3 mais 1/3, tenho 3/3. Somando eu vou ter 3/3, como eu acabei de falar. 3 dividido por 3, 1. Nesse caso, também desaparece a fração. Nós chegamos num número inteiro, no caso, a unidade. Mais um exemplo. Quando 4 quartos, ou seja, 4 partes de 4. Aqui eu já tenho, ó, 4 quartos. Dá para observar que ao juntar eles, eu formo um inteiro. 4 partes de uma maçã, que se eu juntar eles, voltaria ao formato da maçã original, de onde eles foi repartido. E aqui nós temos o mesmo resultado, ó. 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto, temos 4 quartos. Que casa grande! 4 quartos, ou, no caso, 4 dividido por 4, 1 inteiro. Fração também desapareceu. O que nós queremos chegar nisso daqui, gente? Que vocês observem que sempre que eu junto uma quantidade assim, que formaria aquele total, eu volto para a unidade inteira, certo? Bonitinho. Agora, olha que legal, hein? Vocês lembram disso aqui? Representação fracionária do número racional. Agora, na relação parte-todo. Vocês acharam que você estava livre desse título, né? Mas não. Vamos ao que interessa. Bom, considere a fração 2/5. Nas aulas anteriores, a gente viu que o significado de uma fração ela está totalmente ligado ao enunciado da questão, certo? O que a tal fração representa? O enunciado vai dizer. Sempre vai ser assim. Portanto, gente, a importância. Português e matemática não tem nada a ver. Eu gosto de português, matemática é chato. Eu gosto de matemática, português é chato. Gente, entendo. Não tem como aprender matemática se você não souber português. Ok? E não tem como você entender o português se você não conhecer bem as regras lógicas da matemática. Um depende do outro. Ok? Então vamos lá. Por exemplo, considere duas tiras de papel divididas entre 5 pessoas, Ana, Bento, Carlos, Daniel e Eric. Cada um vai receber 2/5 das tiras de papel. Então eu tinha 2 papéis, cortei eles em tiras, e cada uma das 5 pessoas vai receber 2 tiras, ok? Nós podemos representar dessa maneira, cada um pega uma tira de uma folha, ou dessa maneira, já vou dando 2 para cada um, que eu sei que cada um vai receber 2, e boa. Em ambas as representações, nós vemos que cada pessoa recebe 2/5 das tiras. Outro exemplo que nós podemos ter também, baseado nessa mesma fração 2/5, é, por exemplo, João tem um terreno retangular e utilizou 2/5 da sua área para um pomar. Então nós podemos representar aqui, o pomar, o terreno, ok? Pomar está de azul, terreno é toda a figura. O terreno de João ao todo é o conjunto das 5 partes. 5 de 5, esse é o meu todo, referência. 5 partes de 5. Dividi em tantas partes, peguei todas
as partes. Esse é o todo referência. A parte reservada ao pomar, pintada de azul, é 2/5. Nesse caso, o terreno é o todo referência. Então, gente, lembre-se disso. Tudo referência é tudo a imagem, ok? Olha outro exemplo. O todo referência ele pode ser representado também não só de par, de área, essas coisas, mas como uma quantidade de objetos, pessoas, etc. Uma quantidade. Por exemplo, nesse caso, eu tenho uma sala com 35 alunos e eu quero 2/5 desses alunos. O que isso significa? Eu pegar 2/5 de 35 alunos. Eu vou pegar todos os 35 alunos, vou dividir eles em grupos de 5 e desses eu vou pegar o referente a 2 grupos. Como assim? Tenho 35 alunos, certo? Eu divido em 5 grupos. Faz de conta que isso aqui é um sinal de dividido, tá? 35 dividido por 5, 7. Então, cada grupo tem 7 alunos, ok? Eu quero 2 desses grupos, então eu faço 2 vezes 7, 14. Aqui mais para baixo a gente tem outro exemplo. Ó. Bom, na verdade é o mesmo. Nesse caso, dizemos que o todo referência é o grupo de 35 alunos, ok? Ou a turma toda. Cada 1/5 temos 7 alunos. Então, em 2/5 eu vou pegar 2 vezes 7, 14. Simples, né? O contexto é o que nos permite compreender o significado da fração. A fração em relação à parte toda exige uma divisão sempre em partes iguais. Sempre, lembra disso. Ela pode ser aplicada à quantidade de objetos idênticos, podem ser contados, né? Ou distribuídos, toda parte de diferença discreta, ou áreas, comprimentos e volumes, que vai ser um todo referência contínuo, ok? Aqui nós temos um exemplo para representar uma fração em um todo. Ó, 3/6. O que eu faço? Eu vou dividir isso aqui em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 6 partes. E eu vou pegar 3 partes dela. 1, 2, 3. Difícil? Não. Isso aqui, ó, 3/5. Eu já tenho o meu todo referência dividido em 5 partes. Então eu pego 3 partes. Posso pegar assim. Eu podia pegar a primeira, a última e a do meio também, sem problema. Podia fazer assim, da maneira que eu quisesse, desde que eu pintasse 3 partes apenas. 3 de 3, 1, 2, 3. Ok? Simples. E nesse daqui, ó, considere a fração. Que fração representa a figura? Eu vou ver. Eu vou ver quantas partes estão pintadas. 1, 2, 3. São 3 partes pintadas de quantos? Eu tenho 4, 8. Então, a fração que representa ali, 3/8. Opa, que fração representa a figura toda? Então, eu tenho 8 quadradinhos, de um total de 8. Agora, a parte pintada, que é o que eu fiz, é 3/8. E a parte não pintada? Vou até fazer de outra cor, ó. 1, 2, 3, 4, 5 de 8. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Mas a relação de frações com o todo referência, bonitinho, tranquilo.
sem mistério, pessoal. Até a nossa próxima aula, que vai ser um tema mais simples, de boa. Até lá. Bons estudos, pessoal.